Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com a lição de número 5, a desacralização da vida no ventre materno. Sou Denísio Queiroz, formação bacharel em teologia, 2 pós-graduação para a misericórdia de nossas vidas e glória do Senhor, aconselhamento pastoral, terapia familiar. Se o Senhor nos permitir, vamos estar fazendo aí também o nosso mestrado, tá certo? Então vamos lá iniciar aí a lição de número 5. Como eu já falei, o tema, leitura bíblica em classe, de Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 33, depois do 39 ao 45, faz a leitura em casa, tá certo? Pra gente ganhar tempo. Lições bíblicas, revista da CPAD, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver este mundo dominado pelo espírito da Babilônia, tá certo? Textual e verdade prática. E eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, o nosso Salvador, né? Verdade prática, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura morta, infantil e intraternária do presente século, pessoal. Glória a Deus. Nossa introdução. Deus é o autor supremo da vida, por isso as escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Pense num assunto muito bom, tá, pessoal? E aqui os tópicos que iremos abordar: a concepção de Cristo, o anúncio do nascimento, a miraculosa concepção, a bênção do nascimento. Ponto 2, a cultura da morte, o projeto ideológico, o direito sobre o corpo, a prática do aborto. E ponto 3, sacralidade da vida. A vida é inviolável, o começo da vida, a posição cristã e, por último, a nossa conclusão. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, a concepção de Cristo. O anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o seu nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço o varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. Continuando. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e torna fidedigno o relato bíblico, ou seja, fortalece aí o relato bíblico, ou seja, ela recebe aí o anúncio de Deus através do anjo que ela conceberia, ela faz sua indagação como é que seria isso, porque não tinha conhecido o varão, mas aí é tudo uma ação do Espírito Santo, tá certo? E ela vai entender mais lá na frente. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. Ou seja, nesse ponto ele já traz a resposta para a sua indagação, né? A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo de sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Olha só, né? João Batista, como nós conhecemos. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas
preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endosa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Ou seja, se você é uma mulher que é estéril, está querendo um filho, confia no Senhor, ora a Deus, que Deus ele pode sim abrir a sua madre e você ser mãe. Está com dificuldade, está passando por um momento difícil, confia no Senhor, que ao seu tempo Deus trará providência sobre a sua vida, porque para Deus nada é impossível, tá certo? Então vamos lá, ponto de número 3, tópico de número 3, a bênção do nascimento foi a maior bênção que nós poderíamos receber, é o nascimento de Jesus. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Pessoal, é uma coisa maravilhosa, né? Filhos são bênçãos, ao contrário que muitos falam aí, mas filhos são bênçãos sim. Deus nos dá filhos para que a gente venha ter descendentes, construam famílias na presença do Senhor, tá certo? Continuação, assim a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endosadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e a outra de idade avançada e estéril, né? Ou seja, grande foi o milagre. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus, hein? Maria foi aí uma mulher escolhida pelo Senhor para que viesse nascer aí o nosso Salvador, tá certo? E agora vamos para o nosso ponto de número 2. Esses pontos são bem fáceis, bem claros, né? Ponto 2. A cultura da morte. O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visam modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Pessoal, agora que o caldo começa a engrossar, tá certo? Ou seja, apologias que vai querer trazer legalização do aborto, legalização da eutanásia, que ainda não é legalizada, graças a Deus. Aí a apologia ao suicídio, o controle da natalidade. De alguns países já fazem esse controle, né? Só pode ter 2 filhos, não pode ter 3, não pode ter 4. Aí a família deixa de ter sua descendência. Por N motivos que a gente não vai entrar aqui em detalhes, tá certo? Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo claro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Continuando. Nesse sentido, estimula-se a eugênia e descarta do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é despreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Pessoal, nós sabemos que a Bíblia ela não nos dá em momento algum um respaldo para que seja feito o aborto. A gente sabe disso, e nós como cristãos, crentes, servos do Deus Altíssimo, nós temos que fazer sempre a defesa à vida. Existem questões, sim, existe, Denise, mas é por isso ou por aquilo, sim.
mas a vida ela está em primeiro lugar, e é isso que nós temos que entender, porque a vida vale muito mais do que o valor que nós damos a ela, tá certo? Então vamos lá, continuando, tópico de número 2. O direito sobre o corpo. Isso aqui é bem interessante, tá? A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. A Bíblia já não diz assim: não sabeis vós que vós não sois de vós mesmo. Ou seja, o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo, e nós devemos direcionar o nosso corpo para isso, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Não é bem assim, tá, pessoal? Essa frase é muito furada, "meu corpo, minhas regras", pelo contrário. O corpo não é seu, é de Cristo. Um dia você vai prestar conta sobre isso. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, aborto, eutanásia, ao suicídio e outros, tá certo? Jamais Deus vai compactuar com isso aqui, jamais Deus vai aceitar tal coisa. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Isso é o que eles dizem, né? Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo. Isso é verdade. E que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo, né? Gálatas vai dizer isso aí, pessoal. E uma coisa nós temos que entender: a nossa vida pertence ao Senhor com o corpo e tudo, tá certo? Ele nos deu e somente Ele é que pode tomar. A prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte de um embrião ou de feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo, ou seja, barrar, é matar mesmo, pessoal, tá? Não tem outra palavra não, é matar mesmo ali, é impedir que aquela criança ela seja formada e que ela venha ter vida. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser intencional ou provocado no período de gestação. E hoje ainda é crime. Caso isso aconteça, a pessoa ela comete um crime, tá certo? E todos que participam também cometem o mesmo crime. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No 6º mandamento, o homem é proibido de matar, ou que significa literalmente não assassinar. É uma proibição, isso não é correto, tá certo? Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata o embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Sem dúvida, pessoal. Não deixa de ser um crime, tá certo? Ponto de número 3, sacralidade da vida. Tópico de número 1. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o principal da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Isso nós sabemos na nossa Constituição Federal, que nos garante o direito à vida, ali no artigo 5º, né? Portanto, o valor da vida é absoluto e deve ser sobrepor a qualquer outro direito de interesse. Ou seja, a vida ela tem que prevalecer sobre qualquer outros interesses, sobre qualquer outros direitos, tá certo, pessoal? Temos que garantir a vida dos seres humanos. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte.
Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. O relativismo, isso aqui é muito perigoso, pessoal. Se você não tiver cuidado, eles acabam te conversando. Não, isso é relativo, Deus não vai levar em conta, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Tome muito cuidado, não deixe que eles venham manipular a tua mente, que eles venham aí te fazer deixar de acreditar na Bíblia para acreditar no que eles estão dizendo. O começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma ao ser vivo dentro do ventre da mãe, pessoal. Pessoal, quando há relação sexual, quando há ejaculação, e ali quando o esperma se encontra com o óvulo ali, a partir daquele momento que lá dentro ali já é gerada a vida, pessoal. O Espírito de Deus já faz a ação ali mesmo, tá certo? Naquele ato ali que a pessoa engravidou já é uma vida ali, que é o Senhor que dá. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos, tá certo? Formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Ou seja, do começo da relação até o nascimento ali, pode ter certeza, Deus já está amando aquela vida que vai nascer. A Bíblia diz que Deus escolheu Jeremias desde o ventre, tá certo? Deus já havia escolhido, e é assim que Ele faz conosco. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha nos escolhido. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Olha só, pessoal, começou essa ação aí, já vai ser aí uma formação de vida, e essa vida ela não pode ser impedida de vir ao mundo, tá certo? E agora o ponto de número 3, a posição cristã. Isso aqui é muito interessante. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Essa é a nossa defesa e acabou. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos mudar. Nós temos que defender a vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Tudo que é contra a palavra de Deus, pessoal, tudo que é contra tem que ser combatido e não pode ser aceito por nós que confessamos a Cristo e que temos a fé no nosso Senhor. E a nossa conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Deus dá a vida e quem tem o poder de tirar é o Senhor. Todos que fazem práticas contra a vida prestarão conta diante do Senhor. E os nossos agradecimentos, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita, minha esposa Gabi Menê, aos familiares, aos amigos, a CPAD por essa revista top, maravilhosa,
e ao YouTube que nos concede essa oportunidade de estar levando essa aula para você de outro estado, até mesmo outro país. Que Deus em Cristo os abençoe e vos guarde, e até a lição de número 6, se o Senhor nos permitir.